Estamos estudando sobre o plano de Deus para a família. E o nosso assunto hoje é a vida transformada por Deus na família. Nós começamos estudando este assunto no livro de Gênesis, capítulo 1, e vimos primeiramente o Deus da família. Esse Deus maravilhoso. Vimos algumas qualidades importantes deste Deus. Esse Deus criador que tem todo o poder, é um Deus eterno, um Deus perfeito, um Deus soberano. E estudamos sobre isso porque precisamos do nosso Deus. Só pelo seu poder é que nós vamos conseguir poder viver os propósitos de Deus para a família. Depois nós estudamos sobre a imagem de Deus na família. E nós vimos que Deus nos fez a sua imagem pessoal, podendo pensar, sentir, decidir. Ele nos fez a sua imagem moral, podendo discernir entre o certo e o errado e fazer o certo. E Ele nos fez a sua imagem espiritual, podendo ter comunhão com Ele. E em seguida nós vimos os propósitos de Deus para a família. Propósito de refletir, de espelhar a imagem de Deus, de espalhar o reino de Deus, de cuidar da criação de Deus e também de ser abençoado por Deus. E nós vimos que Deus deu ao marido as funções de andar com ele, de liderar a sua esposa e família, de cumprir sua missão de pai e de cuidar, de sustentar a sua família. Nós também vimos que Deus havia dado certas funções também à esposa, de andar com Deus, de ser uma auxiliadora para o seu marido, de cumprir sua missão de mãe e de cuidar do seu lar. Agora vimos em Gênesis capítulo 3 que este primeiro casal, ao ser tentado por Deus, desobedeceu a Deus. E assim nós vimos o pecado que entrou no mundo. E este casal sofreu graves consequências do pecado. E estas consequências não somente em suas vidas, mas também na vida das famílias da terra, as gerações que seguiram pecado e morte. Eles afastaram Deus do trono de suas vidas. Eles colocaram o reino do eu no lugar de Deus e passaram a ter pensamentos carnais, sentimentos e emoções carnais, fazer a vontade da carne, agir com palavras e pensamentos carnais que o levou a perder a comunhão com Deus, movido pela sua carne. E isso afetou profundamente a vida deles, a família e também as famílias que foram se seguindo, trazendo ao lar muita confusão, muito conflito, quando antes tudo era harmonia, paz, alegria. Mas Deus, vimos na última lição, proveu uma solução para o problema do pecado e da morte. Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz para satisfazer a ira justa de Deus contra o pecado. Cristo sofreu o castigo pelo pecado na cruz. E assim o pecador que crer em Cristo como seu Salvador, ele é salvo da ira de Deus. Ele tem os seus pecados perdoados por Deus e ele passa a pertencer à família de Deus. Que coisa maravilhosa!
E assim, em Cristo, podemos ter uma vida, um casamento e uma família transformada por Deus. E este é o nosso assunto hoje. Nós veremos então a vida transformada por Deus na família. Você tem a sua Bíblia? Então convido você a abrir a sua Bíblia e seguir comigo. Esta lição é fundamental, muito importante para entendermos a transformação que Deus faz na vida da pessoa que crê em Cristo. Então vamos aqui, Colossenses capítulo 3 e versículo 2. Uma vez que cremos em Cristo, uma vez que fomos unidos com Cristo, o que devemos fazer? Colossenses 3, vou começar com o versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, o que devemos fazer? Colossenses 3 e verso 2, pensar nas coisas do nosso Deus. Então, tendo a imagem pessoal de Deus restaurada em Cristo, nós podemos pensar os pensamentos de Deus. O nosso texto diz aqui, pensai nas coisas do alto, sendo que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Versículo 10 fala que nós fomos revestidos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, em Cristo, essa imagem de Deus, ela é restaurada. Nós podemos pensar os pensamentos de Deus. Filipenses, capítulo 4 e versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Como é importante, então, pensarmos os pensamentos de Deus. E tem outro versículo muito importante, em 2 aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 5, ele nos mostra como nós devemos fazer isto. Ele diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tão importante isso, é uma luta, nós vamos levar cativo todo pensamento, porque tudo começa com o pensamento. E nós levamos cada pensamento, então, cativo em obediência a Cristo. Então, quais são os pensamentos de Deus? Como vou pensar os pensamentos de Deus? Mateus capítulo 4 e versículo 4, na tentação, Jesus disse as seguintes palavras a Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, é fundamental que nós possamos imergir a nossa mente com a palavra de Deus. É fundamental, é tão importante, porque tudo começa com o nosso pensar. Então, para pensar os pensamentos de Deus,
nós temos que ter essa palavra de Deus em nossa mente, em nossa vida, em nosso pensar. Continuando aqui no texto, em Colossenses capítulo 3 e versículo 12 agora, a pessoa que crê em Cristo deve revestir-se de quê? E aqui nós lemos: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, tendo a imagem pessoal de Deus restaurada em Cristo, nós podemos, além de pensar os pensamentos de Deus, nós podemos ter as atitudes de Deus, as afeições de Deus em nossa vida. Este é o fruto do Espírito que nós lemos em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aqui temos esta lista em Colossenses 3, versos 12 em diante. Qualidades, atitudes importantes, que são atitudes de Deus, que Ele quer que nós tenhamos em nossa vida, para que nós amemos aquilo que Deus ama e odiemos aquilo que Deus odeia. Continuando agora, vamos para Romanos, voltar atrás um pouquinho, Romanos capítulo 12 e versículo 2, nós lemos que quando deixamos de nos conformar com o mundo, quando somos transformados pela renovação da nossa mente, o que vamos experimentar? Olha o que diz o texto. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tendo a imagem pessoal de Deus restaurada em Cristo, nós podemos fazer a vontade de Deus, que o texto aqui nos diz é sempre boa, agradável e perfeita. Então, em Cristo, nós podemos pensar os pensamentos de Deus, termos as atitudes de Deus e fazermos a vontade de Deus. Porque Deus nos criou a sua imagem pessoal para poder pensar, sentir e decidir. Mas Deus também nos criou a sua imagem moral para que possamos agir, falar e fazer também aquilo que é certo. Então vamos aqui para Efésios capítulo 4 e versículo 24. Efésios 4 e verso 24. Uma vez que nós conhecemos a Cristo, cremos nele, esse texto então nos diz que recebemos uma nova natureza, criada à imagem de Deus, em que, olha o que diz o texto, Efésios 4 e 24, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, nós temos esta nova natureza, criada à imagem de Deus, e assim nós podemos ter uma vida de justiça, de retidão, nos revestindo desta nova natureza. Então coloquei aqui, tendo a imagem moral de Deus restaurada em Cristo, podemos ter o discernimento para expressarmos palavras e ações
que trazem glória a Deus. E o restante deste texto aqui em Efésios 4 vai mostrando essa mudança. Como nós podemos agora falar e fazer o que é certo, aquilo que Deus quer. Então, em Efésios 5:25, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Verso 26, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Verso 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Que tipo de palavra deve sair? Unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Verso 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. O que é que deve então ter em nosso falar, em nosso agir? Antes, verso 32, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses 3:17 diz essa mesma verdade. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então nós fomos criados à imagem moral de Deus. E em Cristo podemos ter esse discernimento de falar e fazer aquilo que agrada a Deus. E mais um versículo em 1 João, mais para o final da Bíblia, 1 João capítulo 1 e versículo 3. Conforme este versículo, uma vez que cremos em Cristo, a nossa comunhão passa a ser com quem? Olha o que ele diz, 1 João 1:3, no final do versículo, a nossa comunhão, diz João, é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, tendo a imagem espiritual de Deus restaurada em Cristo, podemos ter comunhão com esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus eterno, esse Deus puro e santo e soberano. Tudo isso podemos ter em Cristo, quando cremos nele. Então, pensando sobre isso, que através de Jesus, esta imagem de Deus que foi corrompida pelo primeiro casal, Adão e Eva, ela é restaurada em Cristo. Como então deve ser o nosso proceder? Este último versículo, Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Ele diz aqui: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha o que ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo diz, olha, você tem uma caminhada cristã agora. Uma caminhada para crescer em obediência cada vez mais a Cristo e a sua palavra. Faça isso, ele diz. Agora, olha o que ele diz que Deus faz, em verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo
a sua boa vontade. Então aqui esse texto deixa muito claro, nós somos transformados pelo poder e a graça de Deus. Ele é que efetua em nós, diz aqui em Filipenses, tanto o querer como o realizar. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus diz a Paulo, olha, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza nossa. Paulo tinha pedido a Deus tirar esse espinho da carne. E essa foi a resposta de Deus. A graça e o poder dele é o que basta. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então nós somos transformados pelo poder e a graça de Deus. Agora olha o que diz em Filipenses, o nosso texto, na medida em que desenvolvemos a nossa caminhada de crescimento em obediência a Cristo e a sua palavra. Colossenses 3:16, Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tenho que ter essa palavra na minha mente. E eu coloquei aqui, sem Cristo, não temos em nós mesmos o poder para vivermos uma vida transformada por Deus. Nós não poderemos em nossa própria força. Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Eu não posso viver a vida cristã sem Cristo. Porém, em Cristo, podemos experimentar esta vida transformada. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É uma nova criação de Deus. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Então, em Cristo, a imagem de Deus é restaurada. Antes pensávamos pensamentos do eu, sentimentos do eu, agíamos pela vontade do eu, as nossas ações e palavras eram do eu, cortamos a nossa comunhão com Deus. Assim, o pecado trouxe tudo isso, Adão e Eva, na sua desobediência, este era o resultado. Mas em Cristo, nós podemos pensar os pensamentos de Deus, ter as atitudes de Deus, fazer a vontade de Deus, agir com palavras e ações de Deus e termos essa comunhão com Deus. Ele quer que nós desenvolvamos, nós precisamos caminhar em obediência a Cristo e Deus, nessa medida, vai transformando a nossa vida pelo seu poder e pela sua graça. Irmãos, que maravilha pensar que em Cristo a imagem de Deus é restaurada no homem, podendo a pessoa que crê nele refletir de forma singular a sua imagem pessoal, pensando os seus pensamentos, tendo as suas atitudes, fazendo a sua vontade, refletindo também a sua imagem moral, tendo discernimento para saber o certo do errado e fazer aquilo que é certo e refletir a sua imagem espiritual, tendo comunhão com Ele.
Podemos descrever esta vida transformada à imagem de Deus em Cristo da seguinte forma, e coloquei aqui para vocês verem. Tudo começa com o nosso pensar. Quando nós pensamos os pensamentos de Deus, isso irá afetar as nossas emoções, sentimentos, teremos as atitudes de Deus. E uma vez que pensamos os pensamentos dele, temos as atitudes dele, isso influenciará para que façamos a vontade dele. Isso tudo é em nosso interior, a imagem pessoal de Deus, meu pensar, sentir e o meu decidir. Agora, uma vez que o interior está refeito por Cristo, então nós vamos ver diferença no exterior. Nós vamos falar palavras e ações de Deus em nossa vida. E isso nos levará a aprofundar a nossa comunhão com Deus. Nós vamos conhecendo a Ele cada vez mais quando pensamos os seus pensamentos, demonstramos as suas atitudes, fazemos a sua vontade, agimos em palavras e ações como Ele agiu. Então a nossa comunhão com Ele vai se aprofundando e ao longo do tempo desenvolverá em nossa vida o caráter de Deus. Meus amigos, este é o caminho da transformação que Deus planejou em Cristo para a família. Agora existe uma batalha sendo travada pelo controle de nossa vida, de nosso casamento e de nossa família. Uma batalha. O eu ou Deus? Se colocarmos o eu no trono, a nossa vida, casamento e família será movido por nosso próprio reino pessoal, que se chocará contra o reino um do outro. Então o marido com seu reino pessoal, a esposa com seu reino pessoal, cada filho com seu reino vão estar se batendo, se chocando um contra o outro e contra o reino de Deus. E qual será o resultado? Cada vez mais confusão, frustração e até separação. Mas se colocarmos Deus no trono, a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família serão movidos pelo poder transformador, pela graça transformadora de Deus. E aí qual será o resultado? Cada vez mais paz, alegria, união, harmonia em nossa vida e em nossa família. E eu quero lhe perguntar hoje, qual reino define a nossa vida? Qual reino define o nosso casamento? Qual reino define a nossa família? Estamos vivendo no reino do eu? Vou fazer o que eu penso, o que eu sinto? Eu vou agir como eu quero? Ou nós estamos vivendo no reino de Deus? A provisão de Deus para a transformação de nossa vida, nossa família, nosso casamento, encontra-se em Cristo. A pessoa que crê em Cristo. A imagem de Deus é restaurada em Cristo para o pecador que crê. Que nos apeguemos a este Deus transformador e a esta palavra transformadora. A próxima lição, na verdade, nas próximas lições, nós veremos como esta transformação de Deus
deve ser vivida em questões mais pontuais na família, ok? Até a próxima.